Queridos, vamos falar agora do terceiro dia da criação. Gênesis capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 13. Diz assim: Então disse Deus, que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca, e assim aconteceu. Deus outorgou o nome de terra à parte seca, e a massa das águas que se haviam juntado ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom, e determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão semente segundo sua espécie, e árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles, de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e amanhã, esse foi o terceiro dia. Vocês observaram uma coisa interessante desde o primeiro dia? Tarde e manhã. Então, começa pela noite. Noite, o Senhor chama luz. Dia, então, noite. Trevas, luz, dia. Então, começa sempre o dia, ou o chamado dia de 24 horas que eu quero dizer, começa com a noite, com a tarde. Tarde e manhã. Tarde e manhãs. Muito interessante. O calendário de Deus é lunar e não solar. Isso é bem interessante. É outra curiosidade. Mas voltando aqui, nós vemos que as águas que estavam debaixo do firmamento, abaixo, ele dá uma ordem para que agora apareça a porção seca. E Deus chama a porção seca terra, cria, dando ordem para haver separação. Então ele cria separando e dando nomes, identificando. Identidade para Deus é algo muito profundo e muito importante. Deve ser também para nós. E aí ele chama a porção seca de terra e a porção de águas que se ajuntou num só lugar ele chama de mares. Queridos, como tudo começou então? A terra estava envolta em água. Nós sabemos que ele chama então a terra de dentro das águas, batismo, imersão. Dilúvio, nós vemos que cai chuva sobre a terra, ao ponto que toda a terra de novo, ela vai ser renovada, ela vai ser recriada, ela é toda tomada por águas, ela fica toda envolvida em água, e a água caiu, e a família de Noé, então ela sai de dentro das águas. Então nós vemos um batismo na criação, nós vemos um segundo batismo em Gênesis 6, e nós vemos depois João Batista vindo pregar o batismo nas águas. Da onde é que o Espírito Santo ele falou com João Batista sobre o batismo nas águas? Eu acredito que João Batista, como sacerdote, conhecendo bem as Escrituras, ele entendia então em Gênesis que Deus ele batiza a terra numa realidade, ele cria a terra batizando. Então a ideia do batismo nas águas, da imersão, ela é antiquíssima, ela é profética, ela é profunda, ela é espiritual. E nós vemos que também João Batista ele tem a ideia do dilúvio, que Noé e sua família, aquelas 8 almas, elas saem das águas e ficam sobre as águas até que as águas baixem e apareça a terra seca novamente. Então, queridos, como é importante vermos o terceiro dia como um ensinamento do batismo. E eu gostaria de ler para vocês agora na versão judaica completa o que Paulo fala em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 11. Preste bastante atenção. Também em união com ele vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a realizada pela remoção do controle da velha natureza sobre o corpo. Remoção do controle da velha natureza sobre o corpo. Nessa circuncisão feita pelo Messias, vocês foram sepultados com ele por meio do batismo, e foram ressuscitados em união com ele, pela fidelidade de Deus que atuou ao ressuscitar Yeshua dentre os mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados, isto é, em razão do prepúcio, a velha natureza. Nós sabemos que a circuncisão é separação de carne. Lá no órgão sexual masculino, os judeus, eles são... há um pequeno corte para ver separação da carne do prepúcio. E aqui Paulo ele faz uma ilusão que no batismo, quando nós
cremos no Senhor Jesus e fomos batizados nas águas, houve uma cisão, houve um corte. Lá no nosso espírito, no nosso coração, houve um corte, houve uma separação. A velha natureza dominava o nosso corpo. A velha natureza, ou aquilo que a gente chama de carne, né, aquilo que é carnal, estava entranhado no nosso espírito, como no nosso DNA. Mas aí, ao crermos no Senhor e sermos batizados numa realidade, automaticamente foi feita uma separação. Lembra? Deus cria desde o primeiro dia, separando, dando nome e identificando. Olha a profundidade da revelação da terra, ela sendo criada, sendo tirada no terceiro dia de dentro das águas, batismo. Nos faz lembrar do dilúvio, Gênesis 6. A terra é tirada e Noé e a sua família é tirada das águas de novo. E João Batista prega sobre o batismo. E Jesus, o Filho de Deus, compreendendo as Escrituras, ele vai até João Batista e diz: batiza-me. João Batista não queria batizar, sabendo quem Jesus era, o Messias. Ele falou: João Batista, deixa isso por agora, porque convém cumprir toda a justiça de Deus. Ou seja, todas as coisas precisam ser ordenadas. Eu preciso estar numa ordem apropriada, como Deus criou tudo. Eu preciso de sair das águas, para que as pessoas, ao olharem para mim, lembrem como Deus criou o mundo. E lembrem também como Deus renovou o mundo, recriou o mundo em Noé, porque eu sou a palavra, eu anuncio a palavra através do batismo. E nós que somos filhos de Deus, temos o entendimento então, que a partir do momento que nós nascemos da água do Espírito, há uma separação. Romanos 8:1, nós não somos mais dominados pelo pecado. Romanos 8:1 e 2. O pecado, a força do pecado não mais nos domina, porque agora nós somos uma nova criatura, guiados e direcionados e governados pelo Espírito de Deus por meio de Jesus Cristo. Então eu gostaria de falar e dar ênfase a esse ponto do terceiro dia e seguimos junto para os próximos vídeos. Shalom, Deus abençoe você e a sua casa.